Então, fim de janeiro chegou e o que você fez? É igual a musiquinha do Natal. Então, era tal. E você fez? E o mês termina e começa outra vez. E aí, eu quero que você reflita. Será que em janeiro de 2023 as suas atitudes foram diferentes para que você alcance aquilo que você busca? Ou você vai passar mais um ano fazendo a mesma coisa e alcançando exatamente a mesma coisa? Hashtag fica a reflexão. Então, hoje a gente vem falar de organização financeira. Por quê? Gente, desde o início do mês, toda hora que eu converso com uma consultora, esse tema vem na minha mente, esse tema vem na minha mente. Esses dias conversando com a Elisandra, conversando com a Letícia, esse tema vinha na minha mente, conversando com a Verônica, esse tema vinha na minha mente. Eu disse, gente, preciso falar sobre esse assunto. Preciso falar sobre questão de organização financeira e principalmente de crescimento financeiro. Porque parece que eu falo grego. Tem hora que eu viro assim, gente, certo? Eu falo muito pro Michael isso, assim, amor, certeza que eu falo outra língua. Certeza que o que eu falo as pessoas não entendem, porque é muito óbvio as coisas. Então eu devo estar falando uma linguagem que as pessoas não entendem, né? Então eu falei assim, vamos ver, né? Então hoje eu quero que vocês coloquem o capacete, porque vai sair muita pedrada daqui, tá? Tô brincando, gente, mas eu vou falar assim, meio curto e grosso, sabe? Não vou alisar nem escolher palavras, não, porque eu acho que tem muita gente aqui precisando de um bom chacoalhão, sabe? De um bom, assim, pega no pescoço, dá uns tapão na cara, assim, pra ver se acorda. Porque pela santa misericórdia de Deus, entendeu? Não dá pra gente passar ano e anos, anos e mais anos e mais anos com os mesmos resultados, nos mesmos desafios, os mesmos problemas. Para você saber que você evoluiu, você tem que viver problemas diferentes, problemas mais complexos do que os que você já vive. Né? Eu resolvi montar uma sala e rebocar um muro num momento só. E ainda ir para o seminário. Eu falei assim, mas é louca mesmo essa diretora, né? Mas é isso, à medida que a vida passa, você supera obstáculos e vem outros maiores, porque é para isso que serve a vida. Né? O Segredo da Mente Milionária já fala, pessoas grandes resolvem grandes problemas. Então, você tem que olhar para a sua vida financeira. Eu estou falando de dinheiro mesmo. E eu não estou falando de ficar rico, milionário, jogar dinheiro para cima, igual o tio Patinhas, não. Eu estou falando de viver uma vida digna. Uma vida digna, na qual você consiga fazer pelo menos o básico do que um ser humano tem que fazer. Entendeu? Sem viver com a corda no pescoço. E aí, gente, eu não sei vocês, né? Mas as minhas contas, não estou falando assim da quantidade de contas, estou falando do percentual de aumento das contas básicas: água, energia, telefone, alimentação, combustível, seguro de carro, escola de menino, material escolar, roupa de menino. Eu estou falando do básico, eu não estou falando de riqueza, não. Eu não estou falando de viajar para fora, né? Não estou falando de Maldivas, não. Eu estou falando do basicão, que você tem ali, ó, próximo quinto dia útil, sei lá que dia vocês recebem, vocês têm para pagar. Não sei se as contas de vocês aumentaram, mas a minha aumentou. Entendeu? Meu filho foi para o oitavo ano, a escola ficou mais cara. O menino cresceu, que agora tá igual, não sei o que, é de 6 em 3 meses tem que trocar de roupa e tênis. Esse dia eu fui fazer conta, né? De quanto que ele me custava. Total. Tipo assim, ele, enquanto ser humano, escola, lanche, etc e tal. Né? A gente fazendo conta, o salário da Veridiana mês que vem já é outro, que ela ganha o salário mínimo, aí aumenta o salário, aumenta o INSS, né? Passagem para o seminário, antes eu pagava R$ 500, agora foi R$ 1.000 a passagem. Hospedagem, antes de R$ 600, você estava bem em São Paulo, agora foi R$ 1.000 também de hospedagem. Né? Você vai comprar roupa e sapato também, tá tudo caro. Eu tô falando de básico. Eu tô falando de básico, gente. Eu não tô falando de próspero, não. Vamos falar da necessidade mensal, diária. Você vai comer no restaurante, gente, é R$ 60 o quilo da comida. É R$ 60 o quilo da comida. Você vai fazer a compra no supermercado. Antes da pandemia, a gente pagava R$ 4 no óleo de soja, agora é quase 12. E vocês não, né? E muitas. Se a carapuça não servir, não põe na tua cabeça. Mas se servir, você põe, tá? E muitas estão se contentando em viver com a mesma meta financeira de 1, 2, 10, 5 anos atrás.
Eu perguntei esses dias acho que eu mandei para vocês. Ah, quanto você quer lucrar? Aí a consultora falou assim: não, eu ainda quero lucrar os mesmos. Eu perguntei para ela: ô, as contas não aumentou, não? Isso que eu tô falando para vocês aqui, suas contas, sua água, sua energia, telefone, não aumentou, não? Comecei a perguntar. Hoje o cara foi instalar minha pia lá e ele me cobrou. Foi R$ 130, 2 horas de serviço. Vai instalar a pia. Né? O cara vai lá montar um armarinho para mim, é R$ 60 que ele cobra. Né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso, olhar para isso, que eu acho que a questão da organização financeira é que muitas pessoas não olham para a planilha, que você tem que sentar com ela todos os meses, porque tem até medo de olhar. Nossa, se eu olhar, eu tenho até medo da crise de ansiedade, tomar remédio, né? Não olha, e aí começa a viver uma vida financeira que não lhe pertence, e aí vai se enrolando, vai se enrolando, vai se enrolando. E em Mary Kay, que é a oportunidade que se tem de crescer financeiramente, leva com o pé nas costas, né? Fica levando como se, né, tá dando para pagar o cartão, tá bom, né? Gente, por favor, esse ano de 2023, vamos nos prometer ter uma atitude adulta perante a vida, uma atitude adulta, uma atitude ousada, uma atitude realmente que vai fazer diferença na vida de vocês. Vamos fazer isso combinado aqui. Não, esse ano eu vou ser mulher de verdade, né? Eu vou ser mulher de verdade, eu vou ousar e ir além. Eu sei que muitos de vocês já estão dando o máximo de vocês. Eu sei disso, entendeu? Mas eu acho que quando a gente dá o máximo com a mente pequena, tem uma frase da senhora Marquez que fala, né? Você pode fazer tudo certo com a mente errada que vai dar errado. Mas se você fizer tudo errado com a mente certa, dá certo. Então, às vezes, você está fazendo, realizando as ações certas, mas a sua mentalidade está errada. E aí, o esforço que a gente despreende quando a nossa mentalidade está errada é sobrenatural. A gente não sai do lugar. E eu estou falando de um lugar de alguém que já viveu isso. Eu não estou falando da boca para fora. Eu não estou falando de um livro, de um capítulo. Não, eu estou falando de algo que eu vivi. Que eu vivi na minha pele. Entendeu? Que é o quê? E a falência financeira. Quando é que você vai à falência financeira? Quando o que você ganha não dá para pagar a vida que você vive. E aí eu tive que reduzir a minha vida. Eu tive que tirar meu filho de escola top 1 para colocar numa escola mediana. Eu tive que. Gente, teve um ano que eu comprei 2 sapatos, que eu passei um ano com 2 sapatos. Teve um ano que eu tive que pedir para meu marido comprar sapato para mim, que do meu dinheiro mesmo eu não tinha. E não era porque eu ganhava mal, não. Eu nunca ganhei menos que R$ 10.000 com o Arcade. Mas é porque eu administrava mal o meu dinheiro. Né? Então, eu estou falando de um lugar que eu conheço, um lugar que eu vivi, e principalmente de um lugar que eu saí dele. E não foi fácil, não. E demorou. Eu lembro meu pai também foi um cara endividado. É a primeira vez que eu me endividei assim, né, dessa forma assim. Ele falou para mim assim: olha, você vai levar no mínimo 5 anos para sair dessa. Eu olhei para ele assim e falei assim: não, pai, não, né? Não, vai levar uns 5 anos para sair dessa. Né? Até você pagar tudo que tem para pagar, administrar a sua vida, leva uns 5 anos. E ele estava certo. Né? E o meu pai viveu uma vida assim, né? Até a minha mãe morrer, meu pai viveu muito endividado. Então, eu vi meu pai uma vida endividado, né? Pegando dinheiro com agiota, dinheiro em financeira, mas não era para sustentar uma vida que ele não tinha, que ele não podia, era para sustentar a doença da minha mãe, que era diferente. Então, eu vi o processo dele de endividamento e vi o processo dele de enriquecimento. Né? E hoje, montando esse treinamento aqui, eu estava refletindo muito sobre isso, né? Porque meu pai foi endividado enquanto ele foi concursado público. Ele enriqueceu quando ele aposentou e virou empreendedor. Quando ele comprava peixe a 20 centavos e vendia a 50. Quando ele comprava um bezerro, né? E cuidava dele, vendia um bezerro, sei lá, R$ 1.000, depois vendia 5.000. Ele comprava uma porquinha, aí a porquinha tinha os porquinhos nascia, ele vendia os porquinhos. Foi quando ele empreendeu que ele enriqueceu. Enquanto ele foi concursado público, ele foi endividado. Né? Mas ele enriqueceu também com muito sacrifício. Muito sacrifício. Mas meu pai fez essa jornada e eu quero discutir isso com vocês. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Pra gente
A gente olhar para as nossas finanças, para a gente organizar as nossas finanças, a gente tem que olhar para elas. A gente tem que parar e virar assim, oh, vou olhar esse bicho-papão aqui, agora. Eu vou olhar para a minha vida, eu vou olhar para quanto eu custo e eu vou olhar para quanto eu ganho e eu vou ver se isso bate. E se isso não bate, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que ajustar e eu tenho que aumentar. Né? Então, para a gente ter uma boa organização financeira, a gente tem que planejar e organizar. Né? A gente tem que ter um dia da semana, um dia do mês, somente quem é consultora Mary tem que contar seu estoque. Eu vejo muita consultora, a gente faz pedido sem saber o que tem em casa, principalmente quem tem pronta entrega. Né? Quem trabalha com pronta entrega. Você vai fazer seu pedido, você tem que ver o que você tem. Você não comprar demais, para você administrar as datas de vencimento, né? Você precisa organizar o seu pedido. Gente, eu não faço um pedido assim do nada. Você tá ali 10 minutos, eu faço o pedido. Não, eu não faço um pedido assim. Né? Eu sento, conto o meu estoque, vejo o que eu vou fazer no mês subsequente, né? No mês posterior. Então, fevereiro tem um seminário, tem um carnaval, então vou ter menos dias úteis, então eu vou ter que fazer um esforço a mais para atingir minha meta. Minha pronta entrega está organizada, baseada nas estratégias que eu vou trabalhar. Eu vou fazer aula de cuidados com a pele, então eu vou precisar de 3D, microdermabrasão, básico de maquiagem, ou eu vou trabalhar só a internet? Qual vai ser a estratégia de venda que eu vou fazer? Eu preciso saber, né? Ver o quanto eu vendi, se o quanto eu vendi deu para pagar as minhas contas, quanto eu lucrei. Eu mal paguei minhas contas. Por que será que eu mal paguei minhas contas? Eu trabalhei pouco? Geralmente é porque trabalha pouco. O mês foi ruim de venda. Não existe mês ruim de venda, existe meses em que é mais desafiante você ter o mesmo resultado. E nesse mês você não tem que desanimar, você tem que aumentar o seu esforço. Nossa, esse mês tá mais difícil vender, dobra o número de pessoas com quem você fala, né? Quais as contas que eu tenho que pagar? Então você tem que dedicar tempo a isso, você tem que sentar e olhar. E o problema é que as pessoas têm medo, têm receio, sentem ansiedade paralisante quando faz isso, né? E aí, um dia conversando com uma consultora, ela falou assim: não, toda vez que eu vou fazer meu financeiro, eu fico ansiosa. Eu falei assim: mas é normal a gente ficar ansiosa. A gente que trabalha com vendas, é normal a gente ficar ansiosa na hora que a gente está fazendo nossas finanças. Mas essa ansiedade, ela tem que ser impulsionadora e não paralisadora. Entendeu? Na hora que eu olho para aquilo e falo assim, cara, se eu não trabalhar, eu tô no sal. Quando eu estava aumentando o meu ritmo de vendas, eu fazia pedidos que se eu não trabalhasse, se eu não vendesse, alcançasse meus resultados, eu estava perdida. Perdida, porque o meu bônus, ele era o exato fixo da minha vida. Era o exato fixo. A Veridiana, por que é o fixo da minha vida? Veridiana, excesso da Veridiana, escola do Dante. E eu, né? Tem a Raquel também. Mas o fixo é isso. Depois disso que é as coisas da Raquel. Cabelo, academia, roupa, sapato, combustível, essas coisas. Isso é variável. Isso vinha das vendas. Então, além de pagar as minhas contas, eu ainda tinha que pagar o meu cartão. Então, que eu falo assim, né? Eu não tinha, como é que fala, gente? A escolha de não fazer. Eu não tinha quem pagasse o meu cartão. Eu não tinha escolha, eu não tinha quem pagasse as minhas contas. Entendeu? Hoje, eu e o Mike, a gente divide a vida, né? Ele paga metade, eu pago a metade. Mas se Deus o livre acontece alguma coisa com ele, eu tenho total condições de manter a vida que eu tenho. Total condições de manter a vida que eu tenho, né? Então, a gente precisa olhar a nossa vida financeira, entendeu? Para o planejamento e para a organização. A gente precisa saber o que está saindo, o que está entrando, para que a gente realmente saiba como que está a nossa saúde financeira. Gente, assim como o alcoolismo e a obesidade, o endividamento crônico também é uma doença emocional, tá? Gerada pelas crenças que foram instaladas em nós desde a nossa infância. Então, se você olhar para a sua vida financeira e você ver que você está gastando mais do que precisa com o supérfluo, principalmente com artigos que geram prazeres imediatos, só porque você está triste, só porque você está estressada, vou ali comprar um negocinho. Então, você precisa olhar para isso, porque assim como o alcoolismo e a obesidade, o endividamento crônico também é uma doença, né? Então, você precisa olhar. Por que estou comprando? Estou comprando para ter um prazer momentâneo, estou comprando para ter um estilo de vida que não está alinhado com o que eu realmente posso viver,
né? Para mostrar para alguém. Esse dia eu estava conversando com a pessoa e eu falei assim, eu disse, olha, se você está fazendo algo, tá? Se você está comprando, adquirindo algum bem para mostrar para alguém, essa pessoa que você precisa mostrar para ela não merece a sua atenção. Porque as pessoas que nos amam de verdade, nos amam por quem somos e não pelo que nós temos. Porque o que temos, ainda mais nesse mundo que a gente vive é muito variável. Vocês concordam comigo? Então, meninas, primeiro passo para a sua organização financeira: quanto você custa? Aí eu te pergunto, você divide as contas com alguém? Você é casada, divide as contas com alguém? Ou você mora com seus pais, né? E você contribui com as contas da casa? Ou você é sustentado por alguém? Ou alguém te ajuda financeiramente? Alguém paga alguma coisa para você? Reflete sobre isso. O que você ganha atualmente é suficiente para te sustentar ou você precisa da ajuda de alguém? E se essa pessoa que te sustenta sair de cena, independente do motivo, como que fica a sua situação financeira? Gente, é muito importante a gente olhar para isso. É muito importante, né? Quando meu pai faleceu, né? Ele deixou a esposa dele, né, a esposa dele estava com ele no acidente, mas ela sobreviveu. E ela era 100% dependente do meu pai. 100%. Ela não tinha uma renda nem nada. Ela tinha a renda do aluguel da casa dela, mas ela teve também que voltar para a casa dela, né? Aí ela tinha uma renda da chácara, mas a gente teve que vender a chácara. Então, quando aconteceu tudo que aconteceu, eu tinha perto de mim 3 mulheres. Eu tinha a esposa do meu pai, que era uma mulher 100% dependente. Estava também acompanhando o histórico de uma mulher que era casada há mais de 40 anos e viveu os filhos e para o marido e que estava se separando e também sem saber o que ia fazer financeiramente da vida. Tinha a Sandra Lima, a mesma idade, as três, a mesma idade, só com histórico de vida diferente. Sandra Lima é separada, teve só uma filha. Quando conheceu Mary Kay, ela fala, né? Estava pobre de Marredeci e decidiu desenvolver uma carreira executiva na Mary Kay. E ano que vem vai se tornar uma diretora nacional emérita, que é quando aposenta, né? E receber uma bolada para, né, curtir o resto da vida dela. Então, por quê? Eram 3 mulheres tão diferentes, 3 mulheres com a mesma faixa etária, que passaram pelo mesmo histórico de vida, né, pelos mesmos anos de vida, e com situações financeiras completamente diferentes, por conta das escolhas. Então, eu acho assim, no mundo que a gente vive, a gente precisa olhar para isso. Cara, se der ruim aqui, eu dou conta desse processo? Eu dou conta de pagar minhas contas sozinha? Se não tiver ninguém para me ajudar? É importante a gente olhar para isso, gente, porque as pessoas morrem. Elas morrem. Do nada, assim. Elas morrem. Então, se a gente não olha para isso e organiza a nossa vida financeira em função disso, pode ser pega de surpresa. Né? Então, quanto você custa? Água, energia, telefone, comida, lazer, carro, roupa, o básico para você viver. Estou falando do básico. Não estou nem falando de lazer tanto assim, não. Quanto você ganha? Quanto você custa, quanto você ganha. Coloca de um lado aí, custo X, ganho menos 2x. Escreve aí no papel. E compara. A conta fecha. Se a conta fecha, responde aí para vocês não precisa responder para mim, não. E o que acontece, né? As pessoas têm medo de olhar para a própria realidade. E aí, de repente, essa realidade bate na porta e diz assim, ó, agora você vai ter que olhar para mim, bebê. Acontece, né, algo inesperado, e você tem que olhar para essa realidade. E às vezes, para você mudar essa realidade, vai ser difícil demais. Vai ser difícil demais, tá? E aí, gente, se a conta fechou, beleza. Parabéns, você faz parte da nata do Brasil, porque nesse país 56% das pessoas estão endividadas. Entendeu? Graças a Deus não faz parte desses 56%. Então, para você que as contas estão fechando, qual é o seu próximo passo? Gente, a gente não pode viver uma vida que dando para pagar as contas tá bom. A gente não pode viver
no limiar da sobrevivência. E o que eu vejo são pessoas vivendo no limiar da sobrevivência. E a gente não nasceu para isso. Por que vivem no limiar da sobrevivência? Porque decidiram viver de salário fixo. Olha, ano passado o que eu mais vi foi consultora que entrou na Mary Kay porque estava sem emprego, e aí entrou na Mary Kay, e aí depois arrumou um emprego, e as pessoas perguntaram para ela, aconteceu isso com a Cristiane, e as pessoas perguntaram para ela, mas você já tem um emprego fixo, por que você está vendendo Mary Kay? Eu falei assim, sério que te perguntaram isso, gente? Eu não acredito. Por quê? Porque a grande maioria, a massa brasileira, mal está dando conta de pagar as contas. Quanto mais pensar em prosperar, quanto mais pensar em além. E a gente vive num país hipócrita, que condena a ambição, que condena o crescimento, que condena a abundância. Com a pandemia, isso melhorou muito, porque a gente teve acesso a muito conhecimento e informação. Então, o ser humano, ele tem uma escala de necessidades. Ele tem uma escala de necessidades. E o que eu percebo é que a grande maioria vive na base da pirâmide das motivações, das necessidades humanas, né? Ali, ó, para quem não conhece, está vendo pela primeira vez esse conceito, existe uma teoria, né, chamada Teoria das Necessidades Humanas, que foi desenvolvida por, esqueci o nome dele, Maslow, pirâmide de Maslow. E ele elencou aí, ó, as nossas necessidades. Então, a nossa necessidade básica são as fisiológicas, de alimento, de roupa, de dormir, de morar, né? Então, o primeiro que o ser humano quer é isso. Ele quer comer, ele quer vestir, ele quer dormir e ter onde morar. E tem pessoas que não têm essa necessidade atendida, né? Depois dessa necessidade, a segunda necessidade básica é a necessidade de segurança, né? Segurança de um emprego, dos recursos de moralidade, segurança da família, segurança de saúde, né? Segurança do próprio corpo, de propriedade, né? Então a gente também quer, a gente quer ter um carro, quer ter uma casa, quer ter um salário, né? Que banque as nossas necessidades básicas, né? E aí a grande maioria das consultoras Mary Kay ficam aqui nas necessidades básicas. Dando para pagar as contas tá bom, dando para sobreviver tá bom. E quando a gente vive, gente, no limiar do básico, no limiar das necessidades, qualquer ventinho te derruba. Qualquer ventinho faz com que você se endivide, faz com que você passe necessidade. Depois das necessidades básicas, vem as necessidades psicológicas. Aí a gente quer ter amigos, a gente quer, né, ter uma família, a gente quer ter, né, um caso amoroso e tudo mais, né? Esses dias eu estava assim, bem um pouco tristinha, assim, que eu estava me sentindo muito sozinha, assim, em relação a amigos, né? Acho que eu energizei tanto isso, né? Nossa, que saudade dos meus amigos e tal, que esse final de semana duas amigas minhas me convidaram para ir para casa delas. Uma na sexta e outra no sábado. O Marco falou assim: nossa, que animação é essa? Eu falei assim: nossa, eu adorei sair da dicotomia casa-trabalho, casa-trabalho, e saber que eu tenho uma vida, né? Além disso. Então, a gente tem essa necessidade de estar com os amigos, de estar com a família, né? Outra necessidade psicológica é a necessidade de confiança, de conquistar o respeito das pessoas, de ter autoestima, né? E às vezes você tá aí, ó, você tem essas três primeiras necessidades atendidas, mas essa de estima você não tem, né? E por fim, a maior necessidade, né, a última necessidade humana é a necessidade de autorrealização, né? É quando a gente começa a transbordar na vida das pessoas e a gente, depois de ter constituído todas as nossas necessidades, a gente passa a contribuir para que outras pessoas conquistem as suas necessidades, né? Então, se você já está aqui, ó, já está pagando suas contas, né? Já está aí com a vida amorosa, né? Já em dia, tua autoestima tá legal, chega a hora de você ir para o próximo passo, que é transbordar na vida das pessoas. Só que a gente vive numa cultura tão egoísta, de uma cultura tão pequena, de uma cultura tão acomodada e medíocre, que as pessoas se preocupam só consigo mesma, né? Gosto quando o Enel Carvalho vira assim, ó, você trabalha para pagar só as contas, você é um cara muito egoísta, porque você está pensando só em você, né? O esforço que você faz
Porque a gente está falando aqui, eu vou falar de esforço, porque tem pessoas que fazem um esforço suficiente para sobreviver. Não, dando para pagar as contas é o esforço mínimo, do mínimo, do mínimo. E aí, quando você se contenta com isso, você se afunda na zona de conforto. E no primeiro ventinho que passa na sua família, na sua casa, na economia, você cai. E aí a culpa é de terceiros, né? Porque quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, presta atenção. Quem sabe, já sabe quanto que é o seu custo fixo? Alguém sabe quanto você custa por mês? Alguém quer me falar? Cadê? Alguém falou aqui. R$ 600. Ok. Vou fazer uma continha aqui. Vou dar um ESC aqui. Então, é o seguinte, 1.600 isso aqui é uma forma de administração financeira. Tá dando para ver a tela, gente? Que eu escrevi aí? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, 1.600, né, é o custo fixo da Verônica. Aí a gente tem que fazer uma regra de 3. Vou escrever essa regra de 3 aqui embaixo para vocês verem. Ó, a gente faz uma regra de 3. Como faz essa regra de 3? A gente faz assim. 1.600 é o seu 60%. Tá? Porque a administração financeira, né, as teorias de administração financeira trazem para a gente isso. O nosso custo fixo não pode ultrapassar 60% que a gente ganha. Se o seu custo fixo é 100% do que você ganha, você precisa olhar melhor para isso. Ou você precisa ganhar mais, ou você precisa gastar menos, ou os dois. Tá? Então, X é igual a 100. Eu quero saber qual seria, então, o valor total que a Verônica precisa ganhar para ela ter uma vida minimamente digna, tá? Então, olha só. 1.600, aí não sei se vocês vão lembrar da matemática, vezes 100 dividido por 60. Então, vou fechar aqui, ó. Teria que ser 2.667. Então, 2.600. 2.667 é o quanto a Verônica precisaria ganhar para ela sair do limiar da sobrevivência. E aí, né, os administradores financeiros falam o quê? Ó, desse valor total de 2.667, 1.600 é o fixo, 2.666,70 ela destina para doações, pode ser o dízimo na igreja, pode ser algum lugar que ela queira doar. Outro 10%, 2.666,70, ela vai poupar. Poupar para quê? Para o sonho do ano. Eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero fazer um curso, eu quero fazer. O que ela quer? O que ela sonha? 2.600, 10% do que ela ganha tem que, né, ser investido nesse sonho. Mais 10%, 2.666, 266,70 vai para investir. Os investimentos que ela faz. E uma consultora melhor que aí, o melhor investimento dela é promoção, certo? 5% ela vai se pagar. Deixa eu ver quanto que dá aqui. Dividido por 2, 133,35. Ela se paga, ela faz o que ela bem entender com o dinheiro, quer gastar tudo, quer comer, quer comprar, quer ir para o cinema, quer ir para a festa, vai. E 133,35 ela vai abundar. O livro Segredamente Milionário fala para deixar dinheiro dentro da carteira. Que você nunca repita a frase assim, não tem dinheiro. A frase não tem dinheiro, você tem que riscar da sua vida. Aí você olha para isso aqui, vira assim, a Verônica vai olhar para isso aqui e falar assim, nossa, mas 266,70 não vai dar para eu alcançar o objetivo, o sonho desse ano, por exemplo, que é trocar meu carro. Eu preciso, né, de pelo menos R$ 10.000 no ano, R$ 10.000 em 12 meses para eu trocar meu carro, aí 10 mil dividido por 12 vai dar 833. Então, eu preciso que os meus 10% sejam 8.833,70. Beleza. Então, o seu custo total tem que ser 8.370. Você tem que ganhar mais. Você tem que ganhar mais. E o que, que acontece? Gente, contar uma coisa para vocês. Essa minha viagem para Caldas, a montagem da sala
O reboco do muro da minha casa me trouxe uma reflexão muito profunda. Muito profunda. Trouxe a reflexão de que realização ainda trabalho, gente. Realização ainda trabalho. Custa tempo, custa dedicação, custa estresse, custa cabeça quente, custa vucu-vucu. Realização ainda trabalho. E o que as pessoas não querem? As pessoas não querem trabalho, não. As pessoas querem dano para viver, tá bom. Essa é a grande questão. Será que você está disposta a fazer o esforço necessário para sair da sobrevivência? Para sair do pagar as contas, tá bom? Será? Porque dá trabalho, é desgastante, cansa pra caramba, mas vale a pena. Vale a pena. Porque essa vida, gente, não é para ser vivida na mediocridade. Essa vida não é para ser vivida você contando moeda ou escolhendo comprar a carne mais barata. Gente, eu lembro uma vez, vou contar para vocês aqui. Quando roubou o carro e coincidiu com a falência da empresa do meu marido ficou em depressão, assim, muitos meses. O negócio dele aconteceu em agosto, ele ficou até abril. Dormia até meio-dia, deprimido. E aí, depois do roubo do carro, eu passei por tudo que passei e a renda, né, veio cadeira abaixo. E chegou uma hora, eu falei assim, peraí, tá tudo. Um dia eu acordei ele e falei pra ele, amor, deixa eu te falar uma coisa. Cá, vamos ali almoçar. Vamos almoçar. Cheguei pra ele e falei assim, ó, a partir de hoje, o meu mês, na verdade, o meu mês começa do zero igual o seu. Estava desempregado. Se eu não levantar a minha bunda todos os dias da minha cama e for para a rua trabalhar, eu não tenho dinheiro. Não tem emprego fixo. Então, a partir de hoje, tudo que diz respeito a Veridiane e ao Dante, eu vou pagar. Mas a água, a energia, o telefone e a comida da casa é responsabilidade sua. E se você não pagar a água, vai cortar. Se você não pagar a energia, vai cortar. Se você não comprar comida, vai faltar comida na casa, porque eu não vou comprar. E tá, né? Ele entendeu o recado e começou a dar o jeito dele. Desse momento da nossa vida, gente, vem toda a prosperidade financeira do Michael. Tudo que ele tem hoje. O que ele conquistou hoje, os clientes, tudo. Veio desse momento. Eu lembro um dia, ele virou para mim, ele nervoso, que ele não tinha carro, ele tinha que andar de bicicleta. Então ele pegou a bicicleta e foi bater de porta em porta em comércio para fazer cartão de visita. Pra ganhar R$ 20 em cada cartão de visita. E aí um dia ele estava muito estressado, não sei o quê. Porque eu só ganho 25 reais, R$ 20 em cada cartão de visita. Eu olhei bem para ele e falei assim, e você acha que eu ganho quanto numa base? Aí ele olhou assim, eu falei assim, eu ganho também R$ 25 numa base. E R$ 25 na época, né, 2016, 2015, 2015. E na época, R$ 24 comprava um quilo de carne. Para nós aqui, dá um dia e meio de refeição. Então, eu já cheguei nessa época que eu tinha que contar reais para dar a gente comer o mês inteiro. De mês em que eu ia no supermercado e eu tinha que ir na promoção da carne mais barata. Já passei por isso. Mas quando eu estava nesse lugar, eu falei assim: eu estou aqui, não pertenço a esse lugar. Isso aqui é momentâneo. Estou vivendo isso aqui agora, mas isso aqui não me pertence. E principalmente, eu arregacei as minhas mangas, saí do papel de vítima, assumi a autorresponsabilidade da minha vida e fui fazer o que tinha que ser feito. Gente, teve uma vez esse ano em que eu só comprei 2 sapatos, que eu estava na rua, o meu sapato descolou. Hoje, para eu poder comprar um sapato que custa R$ 500, que hoje eu compro à vista no Pix, eu já andei de sapato que descolou, por conta do calor de Goiás. Eu tenho trauma até hoje de trabalhar agosto e setembro em Goiânia, que eu passei 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 21 só, 18 foi mais. Tem 7 anos trabalhando nesse carro, num calor dos infernos, que eu vivia com as mãos queimadas do volante. Eu tinha que abrir o carro e descer as janelas e esperar o vapor sair.
Quando eu ia para a casa da cliente, eu tinha que procurar a sombra. Às vezes eu andava mais chegar na casa da cliente para deixar o carro debaixo da sombra. Porque se eu deixasse ele no sol, eu ia chegar, eu ia ter que esperar uns 10 minutos para entrar. Ah, que você não comprou um carro? Porque o meu salário estava pagando as minhas contas fixas e as dívidas que eu fiz e não soube administrar. Mas eu honrei cada uma delas. Mas o que que eu fiz? Eu fui trabalhar. Eu fui trabalhar. Eu chegava em casa, gente, né? Eu chegava em casa nessas épocas de calor, que é o calorão assim que a gente acho que vai morrer em Goiás, setembro, assim, na mudança de primavera para verão, antes da chuva chegar, a gente acha que a gente vai morrer. Mas tem queimada aqui, porque é muito quente. É clima de deserto, é 12% de umidade o ar. É, eu lembro que eu chegava em casa passando mal por conta do calor, mas eu tava lá, de imagem profissional, arrastando as minhas malas para mudar minha vida. Eu fazia isso. Eu passei por isso. E é por isso que eu estou dizendo para vocês: passa. Você está vivendo isso hoje, vai passar. Mas para passar, tu tem que arregaçar tuas mangas e trabalhar. Não adianta ficar em casa chorando as pitangas, ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar, pedindo para Deus uma iluminação, não. Eu lembro quando eu estava no segundo ano, segundo grau, tinha um professor de química, que ele virava assim, que os vestibulandos viravam assim: Deus, me ajuda, Deus, Deus, eu preciso passar no vestibular, Senhor, eu preciso passar no vestibular. Aí o professor virava assim: Deus lá em cima tá assim, então estuda, meu filho, estuda, meu filho, estuda, meu filho. É o CI na sua casa. Senhor, eu preciso de dinheiro. A escola do meu filho está atrasada. O meu marido está cobrando que eu não tenho resultado. E o meu carro está estragado. Está faltando a comida, não sei o que, tarará. E Deus está lá em cima. Vai trabalhar, minha filha. Vai pegar esse produto e botar no rosto dos outros. Regaça tuas mangas. Porque para você sair da sobrevivência e entrar aqui, ó, na vida extraordinária, exige esforço. Meus amores, meu primeiro emprego eu fui garçonete do Café Cancún em 1998. Eu ganhava um salário mínimo que era o correspondente a R$ 180 naquela época. Eu trabalhava das 9 da noite às 4 horas da manhã, descia do shopping Flamboyant, ficava sentada em frente ao shopping, esperando dar 5 horas para ir embora de ônibus para economizar os R$ 15 do motoboy que o restaurante me pagava. E eu ia para a faculdade depois. Terminei a faculdade, o conhecimento me trouxe a prosperidade, mas o conhecimento aplicado. Não é o conhecimento que entra por aqui e sai por aqui, não. É o conhecimento que entra e vem para as minhas mãos. E eu faço acontecer. Fiz faculdade, saí de R$ 180, fui ganhar R$ 600 na época. Saí da faculdade, fiz pós-graduação, fui ganhar, na época lá, quanto dá? Sei lá, uns R$ 3.000. Cheguei a 5 como jornalista. Entrei na Mary Kay, piolho de treinamento. Gente, às vezes que eu não fui no seminário, ou é porque eu estava realmente endividada, e eu tive responsabilidade para não ir. Os dois, teve um ano que foi quando eu fui assaltada, ano passado foi porque meu pai morreu, e 2 anos por questões financeiras. Mas um seminário presencial, ele me custava uns R$ 2.000, pelo menos, passagem, hospedagem, alimentação e transporte. E a gente vai ter um seminário online. E ele custou R$ 100. E teve consultório que não se inscreveu. Marquei uma sessão de terapia para administrar a frustração que eu senti. Eu estou indignada com algumas pessoas que não se inscreveram no seminário online que custava R$ 100. Ou seja, a pessoa acredita que conhecimento não é importante. Ai, Raquel, mas eu não tinha dinheiro. Ah, vou te fazer uma pergunta. Todas as vezes que você falar que você não tem dinheiro para alguma coisa, eu quero que você responda para si mesmo uma pergunta. Se alguém que você ama muito, muito, se alguém pelo qual a vida dele é a coisa mais importante para você, adoece hoje, você precisa de R$ 100 para comprar o remédio que vai salvar a vida dessa pessoa.
que você vai fazer para ter esses 100 reais? Responde essa pergunta para mim. É, Verônica? Meus amores, seminário é combustível, seu combustível anual, e ele dura só até o meio do ano. Eu tenho que fazer outra coisa para recuperar de novo. Então, fica a dica. Todas as vezes que vocês decidirem não fazer algo que vai levar conhecimento para vocês, por falta de dinheiro, faça a pergunta a si mesmas, tá? Olha, eu sei o que é não ter dinheiro para as coisas, tá? Isso aqui não é um julgamento. Mas todas as vezes que eu não, todas as vezes em que eu fiz investimentos, em que assim, ó, em sã consciência eu não tinha dinheiro, era conhecimento, vou dar um exemplo. A minha formação em coach emocional. A minha formação em coach emocional, se eu não me engano, ela custou 6 mil reais. Eu pedi o dinheiro, eu pedi o cheque do meu pai. Era 12 cheques, não era cartão. Eu pedi 12 cheques pro meu pai, que na época eu estava endividado, com nome sujo. Assim, pai, eu preciso fazer um curso para aprender a lidar com a depressão e não sei o que, e tarará. E esse curso custa tantas de. Era 540. 12 de 540. Você me empresta o cheque? E ele me emprestou. Gente, lembra que eu estava endividada? Eu estava vendendo almoço para comprar janta? Pois é. Eu fui lá, fiz o investimento, mesmo sem ter nenhuma sobra no meu salário. O que eu fui fazer? Eu fui trabalhar para pagar. Fiz minha renda crescer, fiz minha equipe crescer. Foi na época que, novamente, eu bati a meta do carro, né, 2 vezes. O primeiro trimestre eu bati o segundo, mas honrei com o meu compromisso. Se existe algo que vai fazer vocês crescerem financeiramente, é conhecimento. E conhecimento vocês adquirem em treinamento, toda segunda-feira, 19h30, nos eventos que a Mary Kay faz mensalmente. Tenham isso como prioridade na vida de vocês. Prioridade. É para parar. Nossa, amanhã tem treinamento da Mary Kay, tal hora. Se você não tem outro emprego, não outro trabalho nesse horário, você tem que parar para assistir. Agora eu vou assistir chique, né, gente? Vou assistir lá na sala. 10 horas da manhã, viu? As Magníficas de Goiânia estão convidadas. Eu coloco lá no telão, lá, vou assistir o treinamento da Mary Kay lá no telão lá da sala. Então, gente, se você, né, tá pagando suas contas aí, né, e tá sobrando, olha que legal. Chegou a hora de você ir para o próximo nível. E como que a gente faz para ir para o próximo nível? Aumentando as minhas metas. Então, se ano passado você conquistou X coisa, esse ano, qual é o seu próximo passo? Qual é o próximo nível? Espiritual, emocional, pessoal, familiar, profissional. Qual é o próximo nível que você tem que alcançar, né? E para a gente alcançar, gente, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida precisa de dinheiro. Ah, não, mas o espiritual não precisa, não. Precisa, tem que pagar o dízimo, você quer ofertar, às vezes você vai comprar um livro, você precisa de gasolina para ir para a igreja. Tudo precisa de dinheiro, gente. Né? Tudo precisa de dinheiro. Então, a gente tem que trabalhar para ir para o próximo nível. E não ficar ali, não, tá dando para pagar as contas, tá ótimo. E se a conta não tá fechando, hein? O que você faz? Você corta despesa ou você aumenta a renda? Gente, despesas, né? Eu tava lendo muitos treinamentos hoje sobre administração financeira e todas elas falam sobre controle de despesas. Eu nunca dei conta de fazer controle de despesa, mas eu aprendi com a Luciana. A Luciana tem um perfil que chama Domine Suas Finanças. Recomendo muito o perfil dela. Instagram, Domine Suas Finanças. Ela fala o seguinte: despesas não têm que ser controladas, elas precisam ser previstas. Você não pode levar um susto no seu cartão de crédito. O uso que você faz do seu cartão de crédito ele tem que ser previsto. Depois de saber o seu custo fixo, você tem que olhar para o que sobra e dividir para o que é importante em você. Se você ganha, por exemplo, né, igual a Verônica falou, ela ganha, né, R$ 1.600 é o fixo dela. E aí ela ganha, sei lá, R$ 3.000. Então pagou o fixo, sobrou 1.400, ela tem que pegar os 1.400 e dividir nas outras necessidades dela. E não ir usar o cartão de crédito para atender necessidade que, na verdade, ela não pode, porque o dinheiro dela não banca isso. Né? Mas o que ganha não tá. Aí a pessoa fala, né? Mas o que eu ganho não tá dando nem para pagar minhas contas, quanto mais lazer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar a tua renda. Gente, faz uma planilha simples. Planilha simples. Custos fixos. Coloca ali, ó, 6 meses, 1 ano, pode ser num caderno.
Pode ser no computador, pode ser no aplicativo, onde você quiser. Coloca lá, quanto eu gasto de água, energia, telefone, transporte, alimentação, saúde. E os meus custos variáveis, lazer semanal, lazer mensal, vestuário, quanto é? Você tem que saber quanto é cada coisinha, porque senão você vai te enrolando. Sobre cartões de crédito, você precisa ter um separado para Mary Kay. A questão de conta digital é tão simples. Eu tenho uma conta digital que é a Neon, que deu um cartãozaço para fazer meus pedidos. Então, eu uso só ele. Eu tenho um cartão que é para despesas de casa. Agora, eu vou tirar um que é para despesas com a sala, né? E aí, eu vou tirar um que é para minhas despesas pessoais, para eu saber exatamente, né, para onde está indo o meu dinheiro, mas sempre prevendo quando eu vou gastar. Né? Então, tenha um cartão separado, uma conta digital separada para a Mary Kay, tanto para os pedidos quanto para os seus gastos, como combustível, né, por exemplo. E aí, tem um cartão para gastos na sua casa, né, como supermercado, drogaria, um de uso pessoal, né? Porque assim você vai conseguir ver melhor, né, para onde está indo o seu dinheiro. Por que cartão de crédito? Raquel, por que não pagar à vista? Primeira coisa, hoje eu coloco o meu dinheiro naquelas contas que rendem 104% do CDI. Então, se eu coloco R$ 1.000 lá, ele rende, se eu não me engano, R$ 100. É 100? Mentira. Reais rende R$ 10. Então, é melhor o meu dinheiro rendendo 1% ao mês e eu gastando no cartão de crédito, porque no outro mês eu vou ter mais dinheiro, desde que eu saiba administrar bem esse cartão. E se a conta não fecha, gente, o que você tem que fazer? Aumentar a sua renda. Mas se a sua mentalidade é de pobre, você não vai ganhar dinheiro com o Marquês. Não vai. Você pode até ganhar dinheiro com o Marquês, mas se a sua mentalidade é de pobre, o que vai acontecer com você? Você vai à falência. Facinho. Então, se as suas contas não estão fechando, você precisa saber por que você está nessa situação financeira. A falta de dinheiro, seja por desemprego, desorganização que leva ao endividamento, é reflexo das crenças que a gente tem sobre o assunto. Nos levam a tomar atitudes que resultam nesse cenário. Então, reflete aí. O que você fala, pensa e sente sobre dinheiro e prosperidade? O que você fala sobre dinheiro? Ai, dinheiro é difícil, nunca tenho dinheiro, meu dinheiro acabou. Nossa senhora, tá tudo caro e tudo reclama. O que você pensa em relação ao dinheiro? Ai, toda pessoa que ganha dinheiro é podre, né? As pessoas ricas. Gente, eu tinha uma época que eu detestava gente rica. Para mim, todo rico era snob. Tive essa crença de trabalhar muito em mim. Eu não queria atender gente rica porque eu achava eles todos snobs, né? Eu trabalhei essa crença em mim. Hoje eu tenho clientes super bem-sucedidas e pessoas boníssimas. Porque um dia eu falei para Verônica, né? Ela falando que rica é tudo chato. Eu falei assim, pobre não é não. Pobre é tudo gente boa. Pobre não valoriza o seu serviço, pobre quer desconto, pobre te dá calote. Gente, a pobreza, gente boa e gente ruim tem todos os níveis sociais, rico e pobre. Então, não é o dinheiro dele que determina a educação e a ética dele. Sim, mas é a educação dele, né? Como que você se sente em relação ao dinheiro? Quando você ganha muito dinheiro, como você se sente? Quando você, né? Uma coisa que é ótima, né? Quando você tem dinheiro e quando você não tem, você é diferente? Você age, sente, pensa diferente? E quais são as suas atitudes em relação ao próprio dinheiro? E aí, só de você ouvir essas perguntas, você já pode saber se a sua mentalidade é uma mentalidade de prosperidade ou de escassez, ou de pobreza, ou de riqueza. Se o que você fala, pensa, sente, as suas atitudes em relação ao dinheiro são atitudes que te enfiam no buraco, é porque você está na escassez. Agora, se o que você fala, pensa, sente, e as atitudes que você tem em relação ao dinheiro têm te feito prosperar, porque a sua mentalidade é de prosperidade. Gente, se você olhar para duas pessoas pobres, pobres de dinheiro, duas pessoas pobres, tá? Que vivem com o básico, estão ali na fase do dando para pagar as contas, tá bom. Quem vai prosperar? Quem tem atitude positiva em relação ao dinheiro. E olha só para trazer esse conceito aqui para vocês, tá? Esse conceito aqui foi tirado da série chamada Mentalidade Financeira do Paulo Vieira. Olha o que ele traz.
Pessoas ricas focam em construir patrimônio, principalmente negócios, tá? Sentem-se merecedores de abundância, admiram pessoas ricas e têm total controle sobre o dinheiro. Pessoas de classe média, agora esses dias eu vi um vídeo que eu adorei, né? O dublê de rico, adorei. Depois eu vou encontrar esse cara. Comecei a seguir ele, não, mas toda hora agora aparece um vídeo dele para mim. Eu acho o máximo ele falando assim de como os pobres agem em relação ao dinheiro quando deixa eles ainda mais pobres, né? Então, a classe média, gente, ela busca conforto e prazer imediato. Elas focam em itens que dão aparência de rico, como roupa, sapato, bolsas e carros. Sentem invejas dos ricos, geralmente, tá? E quanto mais ganham, mais gastam. É o que é chamado de corrida dos ratos no livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu estou em transferência de classe média, eu falei assim, de classe média para riqueza. E o pobre? O pobre, ele pensa, cara, dando a pagar as contas tá bom, foca sempre em ter um emprego fixo, tem raiva de rico e busca sempre viver de benefícios sociais, se endividam facilmente porque adquirem muitos bens supérfluos e a longo prazo, tá? Isso é o que traz o Paulo Vieira para gente. E como a gente muda essa mentalidade, gente? Primeiro, tendo clareza do que a gente realmente quer. Para mim, gente, riqueza é a ausência de necessidade, tá? Quando você tem uma ausência de necessidade, você chegou na sua riqueza. Vou dar um exemplo para vocês. Eu queria muito, né? Meu desejo era ter uma sala rosa. Eu já tive muitas salas rosas. Todas eu fiz assim do meu jeitinho mesmo, tá? Eu nunca fiz assim um projeto e tudo mais. Tarará. Aí dessa vez eu queria um negócio mais organizado, eu queria que fosse uma sala comercial, né, num prédio comercial. Aqui em Goiânia tem muitos prédios comerciais, mas um aluguel num prédio comercial, hoje, um prédio comercial top, é no mínimo R$ 2.000. Eu disse, não, esse preço eu não estou disposta a pagar, não. Estou disposta a pagar R$ 1.000 por mês num aluguel de uma sala. E aí eu me lembrei do Centro Empresarial Seba, que é esse lugar onde eu aluguei, né? Lá o aluguel é bem legal, o prédio tem uma estrutura boa, é muito bem localizado, né? E tudo mais. E aí eu queria ter um projeto bonitinho, uma sala decorada, que fosse um ambiente legal. E aí encontrei uma design de interiores que fez um projeto. E eu falei para ela, olha, eu não quero nem Casas Bahia, nem Tokstok, é um meio termo. Né? E eu tinha um limite financeiro de quanto eu queria investir nesse projeto. Essa mulher fez uma sala, que é aquele projeto que eu mandei para vocês, né? Lindo, perfeito. Mas na hora que eu peguei o projeto e eu comecei a orçar, ponto por ponto, ficou assim, 200% acima do meu orçamento. E eu falei assim, quer saber? Vou adequar isso aqui à minha realidade. Não é porque eu não tinha dinheiro. Se eu quisesse fazer, eu tinha dinheiro para fazer. Mas eu não achei que tinha necessidade do meu patamar de riqueza. Né? Para mim, riqueza, né? Vamos dizer assim, o que é riqueza para mim? E a minha sala hoje representa que é riqueza para mim. É a melhor sala que eu já tive. Em toda a minha história, eu marquei todos os móveis novos, porque a minha primeira sala, eu comprei os móveis de uma sala. Né? Então, todos os móveis são novos, né? A sala foi pintada bonitinha, está sendo uma decorada assim de forma super fofinha, né? Então, está sendo super legal. Mas foi dentro da minha realidade que para mim é riqueza. Às vezes a gente acha que riqueza é aquela coisa exorbitante, não é. O que hoje, se você olhar para a sua vida financeira hoje e virar assim, os 11 pontos, né, da nossa vida, onde você tem necessidade? Onde está a sua necessidade? É disso que eu estou falando. Eu estou falando da gente atingir um grau em que a gente não sinta mais tanta necessidade. Na hora que para a gente vai estar tudo certo e a gente vai poder contribuir com a vida de outras pessoas. Né? Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer conquistar, a gente precisa focar na nossa mudança de comportamento. Gente, não dá para ser rico pensando como pobre. Não dá, você não vai atingir a riqueza pensando como pobre, nem como classe média. Você não vai conseguir ganhar mais dinheiro com mentalidade de pobre, atitude de pobre, né? Então, olha só, qual que é o passo a passo para a construção da sua riqueza? Você está endividada, você tem que negociar suas dívidas, fazer sua organização financeira e aumentar sua renda. E é aqui que o negócio maior que entra. É aqui que o negócio maior que entra. Mas o que acontece com as pessoas? As pessoas se vitimizam demais, colocam a culpa em Deus e o mundo mesmo, colocam a responsabilidade em Deus e o mundo e não assumem essa responsabilidade. E principalmente se fazem muito de vítima. Muito de vítima. Então, para você
sair, né, do endividamento e ir para a questão que agora você está buscando aumento de renda, tem que assumir a autorresponsabilidade e sair do papel de vítima. E o que é autorresponsabilidade? Né? E o que é autorresponsabilidade? Gente, autorresponsabilidade é a nossa capacidade de nos responsabilizar por tudo aquilo que acontece na nossa vida. E tem uma pergunta, tem uma frase que é assim, né? Quando a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, certo? Então, se a culpa é de terceiro, se eu estou colocando a culpa no outro, por que eu vou buscar melhorar, me capacitar e mudar minhas atitudes? Quando eu sou autorresponsável, eu tenho o controle das coisas na minha mão. E com isso eu consigo o quê? Eu consigo modificar o meu comportamento, eu consigo transformar as minhas atitudes e com isso alcançar os objetivos que eu preciso. Uma crença que eu tinha em relação a finanças, eu era muito desorganizada, eu falava que meu pai não tinha me ensinado a ter organização financeira. Meu pai via eu me estrepando financeiramente e nunca falava nada, que ele nunca tinha me ensinado nada. Eu jogava a culpa nele. Método CIS eu fiz isso e eu tomei essa consciência. E quando eu tomei essa consciência, eu falei assim, peraí, sou eu que não sei quanto eu ganho, não sei quanto eu valho, não sei administrar financeiramente o meu dinheiro, faço do cartão de crédito uma renda extra, que era isso que eu fazia. Só que assumir a autorresponsabilidade, gente, requer coragem e disposição para realizar as mudanças que a gente precisa. Eu tive que passar, né? Um ano, foram 2016, foi 2015, 2016, assim, que eu não podia cobrar nada, que eu quis pagar as minhas contas, né? Eu não dei calote em ninguém. Então, eu tive que assumir a autorresponsabilidade, olhar para o problema e virar assim, vamos aumentar essa renda. E fui aumentar minha renda. E aí, gente, isso é o quê? Você sair da zona de conforto. Né? O que acontece? Às vezes, você veio de uma vida muito simples. Eu vim de uma vida simples. Gente, o meu pai me deu casa para morar, comida para comer e estudo. E roupa e sapato foi o mais simples do simples do simples. Eu vim dessa realidade. O luxo que meu pai me deu foi estudar nas melhores escolas e assim, ele pagou com muito desafio. E aí eu sempre fui ambiciosa, eu sempre quis ganhar mais, eu sempre quis ter uma vida melhor, eu sempre gostei de me vestir bem, de calçar bem, de ter coisa boa. Meu pai falava que eu era fresca, né? Nossa, minha filha tá muito fresca. Porque meu pai, isso era ostentação, e a ostentação para ele era algo abominável, né? Então, olha só, viu quando eu falo de dinheiro, eu falo muito do meu pai? Que as minhas crenças de dinheiro são 100% ligadas a ele. E eu tive que compreender o que ele me ensinou que foi positivo, que me ajuda, e o que ele me ensinou que eu posso ressignificar. Viver as coisas baseadas nos meus valores pessoais. Né? Então, gente, quando a gente vem de uma vida muito simples, e a gente viveu, né, com os nossos pais essa vida de endividamento, a gente acha que isso é normal. Tá tudo certo. Somente se todo mundo perto de você tem a vida assim. Todo mundo passando dificuldade junto, né? Então, essa zona de conforto, você se sente seguro, no controle, você está ali, né? Todo mundo está igual a você, então tá tudo certo. E para você entrar para a zona de crescimento, você vai ter que passar pela zona do medo, onde você não vai se sentir confiante, onde você vai dar muita desculpa, onde você vai ficar presa à opinião alheia. Mas depois que você passa dessa zona do medo, você vai para a zona do aprendizado, que é onde você vai aprender a lidar com seus desafios e problemas, você vai adquirir novas habilidades, e aí você vai começar, ó, a sair da sua zona de conforto em alguns pontos, até você chegar na sua zona de crescimento, que é onde você vai estar conquistando os seus objetivos, aumentando, né, os seus objetivos, vivendo os seus grandes sonhos e encontrando o seu propósito. Então, assumir a autorresponsabilidade e tomar as rédeas para sair dessa zona de conforto precisa dessa coragem, dessa disposição. Mas, infelizmente, o que eu vejo hoje, né, como realidade na vida das pessoas é o conformismo e o vitimismo. Para você alcançar a prosperidade financeira, você vai precisar abandonar o conformismo e o vitimismo. São duas armadilhas da mente conceituadas pelo Dr. Augusto Cury. Então, o que é o conformismo, gente?
de se acomodar. Para pagar as contas, tá bom. O mundo está desabando na sua cabeça, você não reage. Você aceita passivamente o seu medo, você aceita passivamente a sua zona de conforto, você aceita passivamente a sua preguiça, você aceita passivamente a sua falta de vontade de fazer as coisas, você aceita passivamente a sua falta de disciplina. Você aceita. Você acorda, ah, hoje eu não estou com vontade. E você atende a sua falta de vontade e não faz nada. Porque com certeza você deve ter onde escorar. Né? O conformista, gente, a pessoa que vive na zona de conforto, ela se impede de lutar pelos seus objetivos, né? Ela se impede de investir em novos projetos e de mudar a sua história, tá? Ele acredita, essas pessoas acreditam que tudo é obra do destino, né? Deus quis assim. O conformista, quando a pessoa fala, Deus quis assim, pode saber, ele é um conformista, tá? Ele sempre se coloca como vítima do passado e das pessoas, né? Ele sempre fica com muito medo de tudo, tá sempre olhando para o passado. Ele tem preguiça, né? Ele quer alguma coisa e começa a desenvolver habilidades. Na primeira dificuldade que ele vive, ele para. Na primeira dorzinha, desconforto que ele vive, ele para, né? Ele não desenvolve novas competências, ele anula todos os seus dons e ele é preguiçoso. Eu falo muito pro Dante, né? O Dante tá na adolescência, na adolescente a gente sente uma preguiça descomunal, né? E aí, esses dias ele fala, nossa, eu tô com preguiça. Eu olhei para ele assim, todas as vezes que você sentir preguiça, você levanta e vai lá fazer aquilo que a preguiça não quer que você faça. Porque se você não vence a preguiça, você não vence nada na sua vida. Hoje, eu tava com preguiça de lavar as vasilhas do almoço, mas eu fui lá e lavei. Hoje eu tava com preguiça de limpar a sala, mas eu fui lá e limpei. Hoje eu tava com preguiça de ir na academia, mas eu fui lá e fui. Uma semana perto da menstruação, né? Final de semana eu fico menstruada, a minha energia cai assim, 40%. Eu fico muito, né? Sinto pouca energia. Eu sinto preguiça. O que eu faço? Eu levanto e faço. O conformista não. Ele faz igual o cara aqui do Simples, ele deita e dorme, né? Então, o conformista, ele não assume risco. O conformista é aquele que não tá aqui pronta entrega, porque ele quer comprar só depois de ter vendido. Não comprar e trabalhar para vender o que ele comprou, né? Ele não expande a sua mentalidade, ele tem muito medo da opinião alheia, né? Muitas vezes ele não faz alguma coisa porque ele fica com medo do julgamento, né? Ele é inseguro, muito inseguro, tá? E geralmente ele não dá a cara a bater, ele não corre risco e transformam todo fracasso em medo. Outra coisa que o conformista e eu tô falando isso aqui, gente, para vocês refletirem sobre a atitude de vocês. Eu quero um 2023 diferente para vocês, gente. Eu quero que vocês cheguem em dezembro de 2023 e virem assim, cara, eu superei esse ano. Cara, eu dei conta, eu fui além do que eu queria. E não que vocês passem um ano, e mais um ano, e mais um ano, do mesmo jeito. Querendo ganhar o mesmo tanto. Sofrendo pelos mesmos desafios. Vivendo as mesmas mazelas. É isso aqui que eu quero trazer para vocês. Porque a gente veio nesse mundo para duas coisas: evoluir e contribuir. Então, o ser humano ele veio para evoluir, você veio para crescer e superar essas questões. Você não veio aqui para viver numa mazela. Não foi isso que Jesus prometeu para nós. Você está aceitando isso, está ouvindo a voz do diabo, não é a voz de Deus, não. Quando você estiver lá na sua cama, com preguiça, né? Lá soterrada, sabe que você está ouvindo a voz do diabo, levanta, grita, xinga ele e vai fazer o que tem que ser feito. Gasta as tuas mangas. O conformista, gente, ele sempre tem uma desculpa, é o que eu falo, né? Se você tem uma historinha para explicar a sua falta de atitude, você tem que tomar raiva dessa história. O conformista não tem amor próprio, não usa seu potencial, vive muito aquém do seu potencial, tá? Não assume suas dificuldades, não pede ajuda e não busca se capacitar. Esse fechamento do seminário, eu fiz um teste. Todo ano, que teve seminário online, foi 2021, 2022, né? Esse é o terceiro. Creio que será o último online.
Todo ano eu ia para cima de vocês uma por uma. Eu pegava o meu relatório, mandava mensagem individual e falava: vamos, 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 vamos. Esse ano, falei: eu não vou fazer isso. Esse ano eu vou mandar mensagem no grupo. Quem viu, beleza. Polícia de transmissão. Quem não viu, quem não quer ver. Esse ano eu decidi. Eu vou trabalhar com quem quer, quem está disposto, quem está mostrando o que está fazendo. Eu não vou ficar mais lá, oh, o que foi que você? O que aconteceu com você que você sumiu? O tempo que eu estou ali tentando ativar, tentando desenvolver uma pessoa, não tem propósito de vida, eu estou buscando outras. Eu estou cadastrando outras. Ano de 2023, eu quero trabalhar com as pessoas que querem trabalhar. E o conformista, ele gosta da mazela que ele vive. E aí ele vai ficar lá sozinho, porque eu não vou fazer companhia para ele. Eu quero parabenizar todas vocês que tomaram a decisão de participarem do seminário de forma autônoma. Porque vocês, assumindo a autorresponsabilidade sobre a vida de vocês, assumindo a autorresponsabilidade no negócio de vocês, decidiram fazer o menor dos maiores investimentos. Porque R$100 para assistir o seminário não tem nem palavras para dizer o que é. E quem decidiu não assistir e está levando o puxão de orelha agora, recebe com amor e participa de tudo que eu fizer durante o ano inteiro. Porque é isso que vai mudar a tua vida. Porque a fé vem pelo ouvir. E a mudança de atitude também vem pelo ouvir. E eu não vou ficar em cima de ninguém, não. Se você não quer ir, você vai ficar aí onde você está. Agora, se você quer, bebê, se você quer mudar a sua vida e você está determinada, conta comigo, que eu vou estar do seu lado. Você pode chorar porque você errou, você pode chorar, mas você vai chorar comigo porque você fez. Se você tiver feito errado e fracassado, eu estou do seu lado, vou pegar a tua mão, te levantar e te fazer dar o próximo passo. Mas se você estiver em cima da tua cama, deitada na preguiça, você vai morrer lá por minha conta. Hashtag pronto, falei, tô leve. Última armadilha da mente para a gente caminhar por fim, né? Outra coisa que as pessoas, né, de mentalidade pobre, que geram todas essas dificuldades financeiras, é o vitimismo, né? É a autopiedade. É aquele que tem vocação para ser vítima, né? É o modo de ver a vida que demonstra complacência, piedade em relação aos meus próprios problemas. Eu gosto muito da fala do seu Augusto Cury, é assim. O vitimismo, o vitimista, ele faz propaganda dos seus problemas. Né? Ele é um marqueteiro dos seus próprios problemas. Né? Você chega para ele com um problema, ele fala: não, você está com esse problema? Não, mas peraí, que eu tenho um maior ainda que o seu. Né? Então, gente, o vitimista tem pena de si mesma. O vitimismo é o conformismo potencializado, porque ele faz uma propaganda disso. Né? Ele tem um sentimento de incapacidade, assim, ó, tremendo, entendeu? Porque ele não tem coragem, ele não desenvolve a coragem. Ah, mas eu não tenho coragem. Como que eu desenvolvo coragem? Fazendo aquilo que você está com medo. Porque coragem é triunfo sobre o medo. Todo mundo tem medo, gente. Vocês acham que eu não tenho medo? Eu tenho. Mas eu tenho mais coragem que medo. Eu triunfo sobre os meus medos todos os dias, né? Vitimista, gente, geralmente você vê assim a pessoa, cara, essa pessoa tem tanto potencial, mas o que ela faz? Ela pega o potencial dela e joga no lixo. Geralmente ele é dramático, autopunitivo, perfeccionista. E por que o vitimista, ele demonstra esse complexo de inferioridade e essa sua miserabilidade? Porque ele quer que as pessoas gravitem ao redor dele. Ele quer que as pessoas fiquem ali, ó, com dozinha dele, dando atençãozinha para ele. É igual a criança. A criança, ela, né, os pais são super ocupados, mas na hora que a criança cai, machuca, pai e mãe está correndo lá para ajudar o menino. Aí o menino aprende: nossa, se eu tiver a merda, meu pai e minha mãe vão me dar atenção. E aí ele faz isso. Eu já fui, gente, vitimista. Ixi, fui vitimista demais já na minha vida e queria que todo mundo me desse atenção e foi ótimo que ninguém me deu atenção. E é por isso que eu não vou alimentar isso mais na nossa equipe. Eu falei assim, gente, se você está num estágio crônico que você não consegue levantar para trabalhar, você está em depressão, você precisa de psiquiatra. Porque os únicos momentos
em que eu não conseguia trabalhar porque eu estava com depressão. Eu precisava tomar remédio para trabalhar, levantar da cama. Então, chega uma hora, gente, que não é mais procrastinação, não é mais preguiça, é doença. Você tem que parar para pensar. Será que o que eu estou sentindo é zona de conforto, é preguiça, é coitadismo, ou eu já estou no nível da doença? Porque é evolutivo, viu? Dias o Dante falou para mim assim, a gente falando sobre isso, ele falou assim, mamãe, é mais fácil trabalhar de mais do que de menos hoje em dia. Você é mesmo, né, meu filho? Quando eu estou bem, nada me segura, adoro fazer o que eu faço. Mas às vezes em que eu não estava bem, eu não tinha vontade de fazer as coisas. E aí eu tinha que tomar remédio para fazer as coisas. Vocês precisam refletir sobre isso. Então, meus amores,